Boa noite, subiu para 8 o número de casos de coronavírus confirmados no estado. Outros 123 são investigados. Você vai ver também como ficou o trânsito no primeiro dia útil, após a reabertura da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado. E fim do drama. Depois de ficar 24 horas desaparecida, a pequena Maria Eduarda, de 9 anos, foi encontrada por policiais militares. E no futebol, estreia adiada de Honda, a principal contratação do Botafogo no ano. O japonês está com uma forte gripe e não vai enfrentar o Paraná pela Copa do Brasil. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Subiu para 8 o número de casos confirmados do coronavírus no estado. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O boletim foi enviado pela Secretaria Estadual de Saúde por volta de 5 horas da tarde hoje, Yasmin. E aí, como você disse, sobe para 8 o número de casos da doença. Além desses 8 casos confirmados, Yasmin, a gente tem 123 casos sendo investigados. Desses 8 casos, Yasmin, 6 estão aqui na capital, desses confirmados. Um está em Niterói e aquele primeiro que já tinha sido confirmado em Barra Mansa. Os 5 novos casos que a Secretaria divulgou agora, todos eles tiveram aqueles mesmos sintomas do coronavírus. Tosse, febre, dores no corpo, procuraram um serviço de saúde, um deles teve um atendimento domiciliar, mas todos eles com esses mesmos sintomas. Apesar desses sintomas, Yasmin, todas essas pessoas, os 8 casos confirmados aqui no Rio, estão em estado estável e, portanto, não precisaram ficar internados, estão em casa realmente em isolamento domiciliar. A gente continua dizendo, Yasmin, que apesar do aumento no número de casos, são 8 no total, a gente tem 123 sendo investigados, apesar disso não há transmissão do vírus aqui no Rio de Janeiro. Os 8 casos são casos importados de pessoas que tiveram viagens pela Europa e aí voltaram para o Rio de Janeiro já com os sintomas da doença. Além disso, Yasmin, é bom explicar que essa transmissão, por ela não estar acontecendo aqui, por enquanto o nosso plano de contingência é o 0. A gente preparou uma reportagem porque além do coronavírus a gente também tem que se preocupar com outro tipo de doença, Yasmin. Os pacientes voltaram de viagem à Europa entre os dias 3 e 5 de março, mas passaram por diferentes países, como Israel e Egito. Agora o Rio conta com 8 casos confirmados, sendo 3 homens e 5 mulheres, todos adultos e com quadro de saúde estável. Todos os pacientes apresentaram tosse, febre e dores no corpo. A maioria dos casos está concentrada aqui na capital, são 6 no total. Mas apesar dos sintomas, todas as pessoas não precisaram de internação e seguem em isolamento domiciliar. O Rio de Janeiro montou um plano de contingência para lidar com o possível aumento de casos. As fases vão de 0 a 3, dependendo do grau de transmissão. O estado continua no nível 0, com casos apenas importados. Por enquanto, o alerta ainda é para medidas simples de prevenção, que podem reduzir a transmissão do vírus. Não há motivo para pânico, há motivo para preocupação. É os cuidados básicos para evitar a transmissão e se vacinar contra aquelas doenças que têm prevenção. Essas são as questões fundamentais para que nós possamos manter a nossa saúde em dia. O alerta é ainda mais importante, já que o Rio ainda precisa vacinar 2 milhões de pessoas contra o sarampo. Só neste ano foram registrados 276 casos com uma morte. No ano passado inteiro foram 470 registros da doença no Rio. Por isso, a vacinação móvel com postos itinerantes vai ficar entre os dias 10 e 13 desse mês na região serrana, Centro-Sul, Bahia de Ilha Grande e Médio Paraíba, além dos postos de saúde nos municípios. O alvo da campanha são pessoas de 6 meses a 59 anos. As crianças são o grupo mais vulnerável, representando quase 60% dos casos.
Trânsito bom pela manhã na Avenida Niemeyer, no primeiro dia útil após a reabertura da via. Bom para os motoristas que perderam menos tempo para chegar ao trabalho e também para os comerciantes que apostam em dias melhores nas vendas. Durante 9 meses, essa cena não era vista. Autoestrada Lagoa Barra fluindo sem retenções às 9 horas da manhã. O trânsito desafogou na Via Expressa no primeiro dia útil de reabertura da Avenida Niemeyer, que havia sido fechada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio desde maio do ano passado. A reversível funcionou e foi um alívio para os motoristas. A Niemeyer reaberta, para a gente fica uma maravilha, porque perdia-se muito tempo no trânsito com outro túnel. Agora você vê que a pista está livre e está fluindo bem. Nesta segunda-feira, as linhas de ônibus voltaram a circular pela avenida. No período de fechamento, moradores e o comércio da região foram os mais prejudicados. Este quiosqueiro acredita que agora o movimento vai aumentar. Espero que melhore agora a partir de hoje. Vamos ver o que é que vai acontecer. A interdição foi determinada pela Justiça do Rio após deslizamentos que atingiram a avenida nas chuvas de 2019. Na ocasião, 2 pessoas morreram soterradas dentro de um ônibus. A reabertura foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça após um pedido da Prefeitura do Rio. O STJ considerou a Niemeyer segura para o tráfego de veículos depois da realização de obras emergenciais na encosta. Foram gastos 34 milhões de reais com as intervenções. Mesmo assim, a Prefeitura anunciou um plano de contingência para o fechamento das pistas em caso de chuvas acima de 38 milímetros em 1 hora, ou com ventos de até 70 quilômetros por hora. Está mais tranquilo? Por enquanto está, né? Por enquanto está. Até a próxima chuva, né? E agora uma informação sobre a Avenida Niemeyer ali, para quem quer transitar pela via, a gente observa aqui as imagens no telão, trânsito bom ali na altura do Hotel Nacional. E a menina Maria Eduarda, de 9 anos, que estava desaparecida desde domingo, foi encontrada finalmente no fim desta tarde. Ela brincava com outras crianças quando foi levada por um homem desconhecido. Depois de quase 20 horas desaparecida, o abraço cheio de emoção. Maria Eduarda de Azevedo da Silva, de 9 anos, foi encontrada no início da tarde, sozinha, numa rua em um bairro vizinho após ser reconhecida por uma pessoa que passava pelo local. Ela desapareceu na noite do último domingo. Maria Eduarda brincava com outras crianças quando foi levada por um homem desconhecido. Tudo aconteceu aqui na Praça do Galo, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A região, nos finais de semana, fica bastante movimentada e com muitas crianças. A menina brincava no pula-pula que estava montado aqui onde há esta armação. Enquanto isso, a mãe da Maria Eduarda estava sentada ali naquele banquinho com a irmã mais nova. Ela contou que em menos de 5 minutos a criança desapareceu. Todo mundo sempre falou para ela: Maria Eduarda, se você vê algum estranho, não pode falar com ninguém estranho. Se alguém te oferecer alguma coisa, você não aceita. Se alguém te chamar para fazer alguma coisa, você não vai. Você grita, você corre, só não vai. A pessoa responsável pelo pula-pula informou que o homem se identificou como o pai de Maria Eduarda. O pai verdadeiro passou a manhã toda ajudando na busca. Testemunhas disseram que a menina deixou a praça chorando, de mãos dadas com o suspeito. De acordo com Maria Eduarda, ela foi colocada em um carro e com o rosto coberto por um capuz, levada até uma casa, onde ficou até ser abandonada na rua. Os filhos desta mulher viram o momento que a menina saiu com o suspeito, o mesmo que minutos antes tentou atraí-los. Ele falou: eu tenho piscina, pula-pula, tenho até tobogã. Ele estava dizendo que ele tinha piscina, pula-pula, balanço. Foi na hora que eu fingi que o Gabriel estava me chamando para minha mãe. Aí eu já fiquei como? Meu Deus, era para minha filha e a dela tá sumida. A polícia informou que diligências estão em andamento e analisa câmeras de segurança da vizinhança para tentar identificar o homem. Uma rápida pausa e a seguir, você vai ver o crescimento desordenado e acelerado de construções irregulares em várias regiões do Rio.
O valor do petróleo sofreu uma grande queda nos mercados mundiais e isso pode impactar na arrecadação do Estado com os royalties. Mas essa variação pode até deixar o combustível mais barato. A história da maior queda do barril num único dia teve início com a expansão do coronavírus pelo mundo e se agravou com a crise envolvendo Rússia e Arábia Saudita, dois dos maiores produtores mundiais que discordaram sobre frear a produção para tentar estabilizar os preços. Hoje o barril tipo Brent, uma referência mundial, chegou a cair 30% e se aproximou de $30. Foi o menor patamar desde 2016. Nesta queda de braço, países como os Estados Unidos e o Brasil, que têm um custo maior de produção do petróleo, saem perdendo. Já o consumidor pode levar alguma vantagem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tendência é de queda nos preços nas refinarias. Se for verdade, a expectativa é boa. Para a gente vai ser uma mão na roda, né? Já o ministro de Minas e Energia disse que antes de tomar qualquer decisão, é preciso esperar e observar a tendência do mercado. A Petrobras afirmou que monitora o mercado e que ainda é prematuro fazer projeções sobre eventuais impactos estruturais no mercado de óleo e gás. Mas a notícia é preocupante do ponto de vista econômico. Mais do que o preço do barril hoje, a instabilidade e a possibilidade de que esse patamar permaneça por muito tempo deve atrasar investimentos. Dinheiro que seria fundamental para recuperar a economia do Rio de Janeiro e de outros estados produtores. Para o estado do Rio de Janeiro, em termos de arrecadação de royalties, certamente se os preços forem ficar nesse patamar que estavam nesses dias, certamente para o Rio de Janeiro, em termos de arrecadação de royalties, não seria positivo. E também é de se esperar uma queda no volume de investimentos anunciados pela Petrobras e por outras empresas, porque em momentos como esse, o que ocorre é que as companhias de petróleo iniciam um processo de revisão de seus planos de negócio. E isso, é claro, que não é bom para uma economia que já vem combalida já há bastante tempo. O Rio de Janeiro continua crescendo de forma desacelerada e desordenada. A gente vê em várias vias expressas aqui do Rio, como a linha amarela e a linha vermelha, várias construções irregulares ali às margens das pistas, sem contar as outras regiões da Zona Oeste. Nós sobrevoamos de helicóptero e flagramos várias obras ainda em andamento. Do alto é possível observar o ritmo acelerado e desordenado destas ocupações, a maioria erguida em encostas ou bem perto delas. Na Muzema, Zona Oeste, onde 2 prédios desabaram e 24 pessoas morreram, a Prefeitura deu início ao processo de demolição de construções irregulares, mas ainda assim é possível observar muitas delas em andamento. Em Vargem Grande, casas são feitas em meio a lixões, em áreas que durante fortes chuvas ficam debaixo d'água. Na favela Rio das Pedras, os imóveis avançam em direção à cabeceira do rio. Existe o risco também ambiental, porque como essas construções são feitas sem ligações adequadas de esgoto, de gás, de nada disso, acaba gerando o risco para o próprio meio ambiente também. Na saída do túnel Noel Rosa, tem construções num canteiro que divide a rua. E os imóveis irregulares também se estendem às margens das principais vias expressas que cortam a cidade. Na linha amarela, as obras ilegais possibilitam até o esconderijo de criminosos que ameaçam policiais que passam de viatura. Só nas costas, filho. Na linha vermelha, os imóveis já ultrapassaram as barreiras acústicas instaladas pela Prefeitura. Daqui dá para ter uma noção do tamanho da invasão e muitas construções estão em andamento. São casas, prédios de 4, 5 andares que tomam conta, inclusive, do terreno que pertencia ao Campus Educacional Maré 2, espaço destinado à construção de colégios do projeto Escolas do Amanhã em 2016, mas que acabou suspenso. Não há cultura da fiscalização nessas áreas e existe a ameaça contra os fiscais que vão lá tentar impedir essas construções. Em paralelo a isso, quando já a construção está num estágio muito avançado, existe a dificuldade do próprio poder público fazer a demolição. Muitas vezes tem que entrar na justiça para pedir a demolição daquele imóvel. 13 acidentes em apenas 2 meses no aterro do Flamengo. Quem circula ali pela via acredita que o material aplicado na reforma das pistas tenha influência na falta de aderência dos carros.
À primeira vista, o asfalto aparenta ser bom para andar, mas é só olhar de perto para notar os defeitos. Algumas rachaduras e buracos começaram a aparecer nas pistas recém-reformadas do Aterro do Flamengo. A qualidade do asfalto tem preocupado motoristas. Nos 2 primeiros meses de 2020, foram pelo menos 13 acidentes registrados no Aterro do Flamengo. A pista expressa tem velocidade máxima de 90 km por hora, o que aumenta o risco de derrapagem. Quando chove, o asfalto fica muito liso e a maioria das vezes tem acidente. O carro roda, até ônibus já vi rodando ali. Então está bem perigoso. Em outubro do ano passado, a Prefeitura do Rio fez a mudança da cobertura dos 7,5 km de pistas do Aterro do Flamengo, que liga Botafogo ao centro do Rio. Segundo a Prefeitura, a substituição partiu da demanda de quem passa pelas vias esburacadas da cidade. De janeiro à primeira semana de outubro do ano passado, foram mais de 36 mil reclamações. Para este especialista, as rachaduras mostram, na verdade, que o piso não foi trocado. A Prefeitura acrescentou um micro-revestimento ao asfalto. Nos trechos de curvas mais acentuadas, o piso, que tem uma cor mais clara, fica mais aderente. Júlio César explica que a medida não é proibida, mas que é importante garantir a aderência dos carros. A primeira coisa, a gente tem que avisar a população, avisar os motoristas que aqui tem uma pista, principalmente em época de chuva, que está mais escorregadia, talvez até reduzir a velocidade aqui em algum momento nesse aterro, até que seja corrigido esse micro-revestimento. E depois do intervalo, você vai conhecer a história de um casal que montou um avião com as próprias mãos. A Polícia Civil investiga a morte de um casal de moradores em situação de rua no Jardim de Alá, no Leblon, na zona sul do Rio. Esse caso aconteceu nesta madrugada. Policiais militares encontraram as vítimas mortas e com marcas de tiros. Elas ainda não foram identificadas e uma perícia já foi feita. E um dos milicianos mais antigos do Rio de Janeiro foi preso durante a operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas, organizadas nesta segunda-feira. Reginaldo Martins do Nascimento, de 51 anos, vulgo Naldo, da Carobinha, atuava em Campo Grande, na zona oeste. Viajar de avião é bom, mas viajar numa aeronave construída pelas próprias mãos é algo que só o casal Guilherme e Mari Barros pode explicar. Confira. Esse avião, passando pela sua tela, viajou quase 9 mil quilômetros do estado de Wisconsin, no centro-oeste americano, até chegar ao Rio de Janeiro. As férias do casal formado pelo brasileiro Guilherme e a americana Mary começaram a ser planejadas 5 anos atrás, quando ele, navegando na internet, decidiu comprar as peças de um avião monomotor, modelo RV-9A. Eu trabalho com TI, né, com computador, então eu passo o dia sentado em casa, na frente do computador. E aí eu fiquei nessa de, eu preciso fazer uma coisa mais, assim, que cria uma coisa não virtual, né, uma coisa física, com as mãos. E aí deu essa ideia, eu já era piloto amador, né, piloto private pilot, e sempre tive essa ideia de, será que dava para construir um avião? Dá sim. O casal levou 3 anos e meio para fazer a montagem do avião, começando pela cauda, as asas, a fuselagem e aí a parte elétrica e o motor. Depois que esse quebra-cabeça foi montado, a Agência Americana de Aviação fez uma inspeção e a aeronave foi liberada para voar. A aventura teve início no dia 22 de fevereiro. O trajeto foi todo gravado por uma câmera acoplada no avião. A americana conta que ficou encantada com o visual do mar com as montanhas do Rio de Janeiro e diz que a experiência foi incrível. Depois da vinda para o Brasil, hoje foi dia de colocar a mala no bagageiro, checar o equipamento e dar a partida no motor para voltar para casa nos Estados Unidos. Atenção, tripulação, a decolagem para a segunda parte da aventura está autorizada. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brandt, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. As últimas imagens de satélite mostram o céu ainda muito carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma massa de ar seco tomando conta do centro e sul do país, e parte do Rio de Janeiro tem a influência também desta massa de ar mais seco. Se a chuva vier, será algo bem rápido e isolado. Amanhã tem previsão de chuva para alguns pontos do interior do Rio de Janeiro, e o calor vai aumentar gradualmente
gradualmente ao longo da semana. Amanhã, as máximas ficam em torno dos 29 graus nas áreas mais ao sul do estado e até 30 graus ou mais nas áreas mais ao norte do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o dia vai começar com 22 graus. Tem previsão de chuva, mas ela é bem rápida. E antes da chuva, a máxima alcança os 32 graus. Quarta-feira também com essa possibilidade de chuva rápida, mas antes da nebulosidade aumentar e da chuva chegar, a máxima vai alcançar os 33 graus. Quinta, sexta e sábado, com tempo mais firme e temperatura cada vez mais alta. 32 graus na quinta e até o sábado a máxima vai alcançar os 34 graus. E a seguir, tem futebol. Forte Gripe adia a estreia de Honda com a camisa do Botafogo. Para os cariocas no futebol, e o primeiro a entrar em campo é o Botafogo, que pega o Paraná amanhã à noite pela Copa do Brasil. Notícia ruim para os botafoguenses. Não vai ser amanhã contra o Paraná que Honda irá estrear com a camisa alvinegra. Após ter sofrido com uma forte gripe nos últimos dias, o japonês ainda não está 100%. Nos confidenciou que queria jogar 100% e, como ele deixou de treinar ontem, no sábado também, a gente preferiu evoluir ele para o jogo contra o Bangu no próximo domingo. Honda pediu desculpas à torcida nas redes sociais por não poder estar em campo, já que os alvinegros se mobilizaram para comprar ingressos. O jogo é decisivo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogador ele gosta de jogar com o estádio lotado, né? Amanhã a gente vai ter a primeira partida em casa pela Copa do Brasil. Como eu disse antes, a gente sabe da diferença que faz a torcida nesses jogos de mata-mata. A gente espera conseguir um bom resultado. O time quer esquecer a derrota de 3-0 para o Flamengo no fim de semana. Já o rubro-negro segue invicto sob o comando de Jorge Jesus na atual temporada. A equipa do Botafogo na primeira parte foi uma equipa muito bem organizada defensivamente. Foi uma equipa que não nos deixou muito espaço para jogarmos aquele futebol que jogámos na segunda parte. No domingo foi a vez do Fluminense golear. Também no Maracanã, o tricolor não tomou conhecimento do Resende e venceu por 4-0. Nenê deixou o dele e chegou a 9 gols na temporada. A gente não pode e não vai se empolgar em nenhum momento com as vitórias, né? A gente vai querer as vitórias, vai buscar, vai trabalhar para tê-las, para buscar até o último segundo de cada jogo. Mas também quando tiver uma derrota a gente tem equilíbrio para fazer bem a leitura das situações e seguir em frente. Já o Vasco decepcionou. Não saiu do zero contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. E o técnico Abel Braga está cada vez mais pressionado no cargo. Não está ainda apresentando aquilo que pode e que deve. Essa é a grande verdade, não tem que dar desculpa. Estamos muito abaixo. O Jornal do Rio fica por aqui, mas eu te espero amanhã às 10:50 da noite. Até lá!